A origem do mal. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos do 12 ao 15. Se não fossem as Escrituras sagradas, nada se saberia sobre a origem do mal, e ao contrário do que alguns podem pensar, Satanás era um anjo perfeito e detentor de grande sabedoria. Ele estava presente no jardim do Éden, e Deus o tinha ungido para proteger, pois o acusador não fora criado para ser mau ou destruir. Entretanto, o seu coração elevou-se de tal forma, que foi encontrado iniquidade nele. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Porém o seu coração corrompeu-se, e a soberba tomou conta de seu espírito, de tal maneira que ele queria ser igual ao Deus Todo-Poderoso, e Criador de todas as coisas. Esse desejo de poder levou o diabo à sua queda, e assim também acontece com o homem, quando pensa com arrogância e altivez. Yeshua, o Filho de Deus, por ter humildade em seu coração, conseguiu vencer o mal, e nós devemos seguir o seu exemplo, para não nos corrompermos, e alcançarmos a salvação. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. O diabo é o pai da mentira. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, e capítulo 3, versículo 4. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O adversário era perfeito quando fora criado, mas a altivez o corrompeu, e ele não se firmou na verdade, onde trouxe o pecado e a morte ao homem, e assim ele foi homicida desde o princípio. Adonai havia dado uma ordem, no entanto, o diabo mentiu sobre ela, e o homem preferiu segui-lo, ao invés de obedecer às palavras do Eterno. Desde a antiguidade, aos tempos atuais, muitos líderes agiram desta mesma forma, e se corromperam com as mentiras de Satanás, fazendo também com que muitos o seguissem, e propagassem a iniquidade. A queda de Satanás, e seus anjos. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Também batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 9. E disse-lhes: Eu vi a Satanás, como o raio cair do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías capítulo 14, versículo 12.
Assim a Bíblia nos relata como o diabo foi expulso do céu e atirado para a terra, com os anjos que o seguiam. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nelas habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículos 4 e 12. As Escrituras nos alertam que o diabo desceu à terra com grande ira, por isso devemos buscar a proteção de Deus, pois sob ela, nada nos atingirá. O maligno também levou com ele a terça parte dos anjos, que são descritos como estrelas do céu, os quais passaram a segui-lo, sendo uma incontável legião. Esses seres passaram a corromper o homem, e a trabalhar contra a verdade, a palavra de Deus, a fim de deturpá-la, e para que as pessoas não alcancem a plena luz da justiça. Existem alguns relatos nas Escrituras, que também falam a respeito do grande tormento, provocado pelos anjos do abismo, ou seja, da terra, e um deles está presente nos Evangelhos, quando Yeshua removeu incontáveis demônios de um homem, que estava possesso. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Perguntou-lhe Yeshua, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Lucas capítulo 8, versículos 27, 30 e 31. A proteção de Deus aos que o buscam. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 11, 12, 16 e 17. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sujeitavos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Em todas essas passagens nos é advertido e ensinado em como resistir e vencer o mal, pois a palavra de Deus é fonte de vida e conhecimento, sendo que através dela conseguimos derrubar os obstáculos do maligno. Nós vivemos no tempo do fim, por isso as tentações de Satanás estão cada vez maiores, já que a sua sentença está bem próxima de acontecer. Com isso a corrupção domina o mundo, e poucos têm vontade de buscar a verdade, ou de praticar a justiça. Com isso, a sã doutrina foi rejeitada e esquecida, de maneira que apenas uma quantidade bem reduzida de pessoas a mantém viva em seus corações, pois a igreja primitiva, ou seja, a doutrina pura, consistia unicamente em seguir a palavra de Deus com fidelidade, sem a inserção de dogmas pagãos ou filosofias humanas em seu interior. Infelizmente, este é um fato verdadeiro, que pode ser visto com extrema clareza por aqueles que ainda mantêm a chama do Deus vivo acesa. O fim de Satanás. O maligno enganou a mulher no jardim do Éden, fez o homem pecar, trouxe a morte ao mundo, instigou a idolatria, a feitiçaria e a perversidade, afastou o homem do caminho de Deus, corrompeu as nações, promoveu guerras, perseguiu os servos de Adonai, tentou destruir a verdade, deturpou as escrituras sagradas, e ainda fez com que o homem o exaltasse, como se fosse um Deus na terra, através das falsas doutrinas. Porém a sentença de Satanás já foi decretada, e ela está bem próxima de ocorrer. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam.
Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Ezequiel capítulo 28, versículos 18 e 19. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10.